Irmãos, na semana passada nós fizemos uma introdução, um panorama a respeito da oração do Pai Nosso. Nós vimos um pouco por cima, do que a oração do Pai Nosso trata. E nós falamos um pouquinho do contexto da oração do Pai Nosso, onde a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, está inserida, que tem como contexto o Sermão do Monte. Então nós vimos isso na semana passada. E nós falamos um pouquinho do que se trata a oração do Pai Nosso. E nas próximas lições, então, nós falaremos mais especificamente sobre cada versículo da oração do Pai Nosso. As implicações de cada versículo da oração dominical. Então hoje não será diferente, nós falaremos Deus, nosso Pai Celestial, que está baseado aí apenas no versículo 9 de Mateus, capítulo 6. E como será a nossa aula hoje? Nós faremos também uma introdução da aula de hoje e eu vou separar essa lição em 2 pontos, tá bom? Nós não vamos fazer os 2 pontos da nossa lição. Quais seriam esses 2 pontos? Nós falaríamos sobre a paternidade de Deus e falaríamos sobre o Pai que está nos céus. Mas hoje nós falaremos apenas da paternidade de Deus. E aí na próxima aula nós falaremos do nosso Pai que está nos céus, tá bom? Então Mateus capítulo 6, versículo 9, nos diz, a nossa irmã fez a leitura de todo o texto, mas nós ficaremos hoje apenas no versículo 9 e falaremos apenas a primeira parte do versículo 9 e na semana que vem nós falaremos da segunda parte do versículo 9. Então o texto diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, quando nós falamos então a respeito da paternidade de Deus, e aí eu já quero colocar nessa introdução essa pergunta para a nossa reflexão, para nós começarmos a pensar a respeito da lição de hoje. Será que todas as pessoas podem se dirigir a Deus de forma verdadeira como Pai Nosso? Será que todas as pessoas podem chamar a Deus de Pai? Se você conversar com alguém na rua, com alguma pessoa, você talvez evangelizar essa pessoa, falar do amor de Deus, talvez essa pessoa dirá para você: não, eu sei que Deus é meu Pai, eu tenho Deus como Pai. Mas será que todas as pessoas podem se dirigir a Deus dessa maneira, como Pai Nosso, de forma verdadeira, como Pai Nosso? A segunda pergunta, mas aí nós abordaremos essa segunda pergunta na próxima aula. Será que Deus está confinado em um espaço no céu? Porque é isso que o versículo 9 nos fala. O versículo 9 nos fala do Pai Nosso e nos fala desse Pai que está nos céus. Então nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Nós vamos falar do nosso Pai e nós vamos falar na próxima aula do nosso Pai que está nos céus. Então veja, será que todas as pessoas então podem se dirigir a Deus de forma verdadeira como Pai? Então vamos falar sobre a paternidade de Deus. A Bíblia mostra, irmãos, a todos nós que nós temos o mesmo Pai. Nós temos o mesmo Pai. Só que a Bíblia mostra a nós, ela declara para nós que nós temos o mesmo Pai, porém em 2 sentidos. Em 2 sentidos a Bíblia nos mostra que nós temos o mesmo Pai. E, em primeiro lugar, a Bíblia mostra que nós temos o mesmo Pai no sentido que abrange a totalidade da criação. Deus é Pai de todas as pessoas no sentido da totalidade da sua criação. Então, até mesmo o ímpio, ele pode se dirigir a Deus como Pai, mas no sentido de Criador, como Deus Criador. Então vamos ver alguns versículos. Isaías capítulo 64, versículo 8. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Mateus capítulo 23, versículo 9. Os textos estão ali na tela, os irmãos podem ver. Então veja lá o que diz Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, conhece o vosso Pai, nós somos por
vá no nosso meio. Vá no nosso meio. Todos nós, pobres das pessoas. Então veja que Isaías diz que tu és o nosso Pai. Ele é quem nos formaste, Ele quem nos formou, foi Ele quem nos criou. Todos nós somos obras das mãos do Senhor. Então nesse sentido nós podemos dizer que Deus, Ele é o nosso Pai. Veja lá Malaquias capítulo 2, versículo 10. Esse capítulo está falando a princípio Deus vinha ao ser humano. E aí vai descrever e agora Deus está praticando, mas ele se refere à descendência de Abraão. Sim. Então, especificamente aí a gente olha como Deus, o povo, o pai daquele povo. Sim. E aí nós observamos aqui, mais especificamente, eu creio que a lição colocou esse texto, porque o texto diz que ele é o nosso, nós somos o barro, ele é o oleiro. Nós somos formados por esse mesmo Deus. Nós temos essa mesma origem de Deus. Temos essa questão do povo, mas aqui nós podemos ver que todos nós somos obras das mãos do Senhor. Até mesmo o ímpio. O ímpio também é obra das mãos do Senhor. O ímpio também, apesar de não querer, de ter Deus como seu Senhor, de ter Deus como seu Salvador, ainda assim ele é obra das mãos do Senhor. Veja lá Malaquias capítulo 2, versículo 10. Então veja, não nos criou o mesmo Deus? Ou foi Deus quem fez os cristãos e um outro Deus fez os ímpios? Mas o mesmo Deus fez todos nós. Não temos todos o mesmo Pai? Veja lá Mateus capítulo 23, versículo 9. Arrependei sobre a terra e chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um é vosso Pai. Então veja, de toda a totalidade da criação, nós temos apenas um Pai, que é aquele que está nos céus. O último texto que nós vamos ler é apenas Atos 17, 28. Foi ele que vemos e nos movemos, e ele viu como o nosso poeta sentido, porque dele também somos gerações. Porque dele. Veja que Paulo está usando até mesmo a declaração dos poetas ímpios. Até mesmo ele vai, nesse discurso aqui, Paulo em Atenas, ele mostra que até mesmo todos nós temos o mesmo Criador, todos nós temos a mesma origem, pois nele vivemos e nos movemos existindo, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja, irmãos, eu separei esses textos para que, e os irmãos podem ver alguns desses textos na lição, que nos mostra que todos nós temos o mesmo Pai. Então, é correto dizer que Deus é Pai de todas as pessoas. Mas no sentido aqui, nesse primeiro momento, que nós vemos que Deus é Pai de todas as pessoas, no sentido de Criador. Porque Ele fez todas as pessoas. Porque Ele formou todas as pessoas. Todos nós descendemos dessa mesma criação. Então, se o ímpio disser que ele é filho de Deus, ele está certo em dizer. Porque foi Deus quem o criou, foi Deus quem o fez. O ímpio também é filho de Deus. Mas veja o que Thomas Watson, um pregador puritano, ele disse: da mesma maneira que Deus é pai dos demônios por criação, mas ele que os fez não os salvará. Então, o que Thomas Watson está destacando é que, independentemente do ímpio ser filho de Deus, não significa que ele é salvo. Não significa que ele é salvo, porque até o demônio é criação de Deus e não significa que Deus vai salvar os demônios. É assim, um tanto constrangedor que a gente fala de Deus, porque você na sua palavra, você é um novo. Então, assim,
diabo também é criação, né? Não filho. Então, assim, o ímpio diria que ele não é um filho como os direitos, ele é criador de Deus. Deus é o seu criador. Porque o problema da gente assim, falar que o ímpio é filho de Deus, ele teria os direitos de adoção. E aí, qual que é? Nós só passamos a ser filhos do Pai quando nós passamos pela adoção, que é a redenção. Fomos adotados por Deus em Cristo. Então, assim, toda criatura, todo homem, ele é criador de Deus. Se a gente usar o termo assim, que é filho de Deus, então nós estamos falando na mesma condição nossa. Então, o próprio Jesus fala, né? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. E aí ele limita a atenção a fazer a vontade do Pai. E volta a ser a vontade de Deus. Ele diz que todo filho é diferente do escravo. Ou o filho menor é igual ao escravo, porque ele não tem o interesse de fazer a vontade do Pai. Então, assim, ele não é um filho de direito. Ele tem os mesmos direitos do escravo, porque ele ainda não tem vontade própria. Se nós definirmos o pensamento, né, todo mundo é filho de Deus, a gente pode ver isso e falar assim, então os filhos precisam mais do Evangelho. Eles são criadores, são criados por Deus. Então, é igual quando o Henry Ford, ele criou a Ford, mas os outros carros da Ford não nada não. Ele não é pai do Ford Ka, não é pai da Export, ele criou a marca, ele é um criador, não pai. Então, por mais que a Bíblia fale assim, que Deus é pai, todos, mas ele não dá ideia de criação. A adoção de Cristo, aí nos adota e nos coloca no fato de filhos, todos os direitos é possível. Então, assim, o único que Deus ele afirmar, Deus é pai, todos se acharam que Deus é pai, como pai. Eu entendo a preocupação do pastor, mas exatamente isso que a nossa lição nos mostra, no sentido de que Deus é pai, no sentido de criatura. Todos nós somos filhos de Deus no sentido de criatura, porque Deus criou a todos nós. Deus criou todas as pessoas. Então, nesse sentido, Deus é pai de todas as pessoas, no sentido da criação. Nesse sentido que a lição nos mostra. E aí nós vamos ver que exatamente isso. Você foi muito feliz quando você fala. E o diabo também é a experiência calafita, como criatura de Deus. Nesse sentido, todos nós, como criação, somos filhos de Deus. Porque Deus, ele criou todas as coisas. Então veja, nesse sentido, a oração dominical não é nesse sentido Pai Nosso. Então, o pastor adiantou um pouco, mas nesse primeiro momento, quando a lição nos mostra que Deus é nosso Pai, quando Jesus ele fala, Pai nosso que estás nos céus, não é nesse sentido de criatura. Não é nesse sentido de criatura. Então, quando... Então, quando Jesus ele diz Pai Nosso, aqui na oração, Mateus capítulo 6, versículo 9, não é nesse sentido de Pai, como a gente vai ver aqui no segundo momento da lição, nesse segundo sentido, o que quer dizer Pai Nosso. Eu só quero destacar aqui, Deus ele é Pai de toda a sua criação, porque Ele é o Criador, foi Ele quem fez todas as coisas. Então o ímpio, ele pode se dizer filho de Deus, mas no sentido de criatura, porque ele foi criado por Deus. Nesse sentido, ele é filho de Deus. Mas aí a nossa lição, ela vai mostrar então qual é o sentido do Pai Nosso, no sentido aqui de Pai na oração dominical. Sim, o que você acha? Não, mas quando a gente diz pai aqui, no sentido de criador. Mas você acha que Deus não é pai dos ímpios?
Você acha que Deus não é pai dos ímpios? Então, mas nesse sentido de criador, Deus não é pai dos ímpios? Mas não é pai? Ele só é criatura, mas não é filho. Não nesse sentido da oração do Pai Nosso, aí você está certo. No sentido aqui do Pai Nosso, aqui nós vamos ver, a Bíblia mostra que todos nós temos o mesmo Pai, no sentido da palavra Pai da oração do Pai Nosso. Ela só pode ser usada aqui na oração do Pai Nosso para aqueles que nasceram de novo. Aí agora tem um verdadeiro conceito. Aí aqui nós temos, aqui na oração do Pai Nosso, é dirigida àqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Esse é o sentido do Pai Nosso. Pode ficar. É interessante, é que assim, quando a gente agora vai, a gente fala que às vezes os caras estão lá, estão no barco, vamos achar, vamos jogar, vamos pegar, aí chega lá, Pai Nosso que está no céu, que está em casa nossa, venha nós, você tem que ser feito. Então assim, aí eles vão a Deus, começa a se amar. Sim. E aí sim, agora, essa é a diferença que eu faço. Sim. São filhos do grego, são filhos. São criaturas. Fomos adotados, aí a gente faz essa oração verdadeiramente ao nosso Pai. Sim. Passar a sua vida. Porque nós temos quando nós visitamos algumas unidades sociais, a cidade famosa, então fica, a gente fica numa situação muito delicada, porque você vai falar, você sabe que não é, como por exemplo, lá em casa, nós comemorando o aniversário da nossa tia. Mas ela não é filha de Deus. É católica, apostólica, esses nossos colegas, a Nura trabalhou com a Cida no açougue lá bastante tempo. Por causa de ser pequeno, estar sempre junto da Cida, quando chamado se desenvolveu uma amizade. Mas aí a Cida chega e fala assim: pode fazer uma oração aqui, ela ficou brava, porque eu vou ter que falar da casa dele, e ele é filho. Quer dizer, torna-se uma oração mentirosa, porque no sentido real a gente sabe que não é. Mas aí é uma questão também nossa, porque assim, quando a Bíblia fala o homem, nós vamos encontrar porque o Senhor nos formou como criados, desde dentro da mamãe, não fala de filho, fala de formação. E quando eu olho para o Senhor crente, eu lembro sim, o Senhor a formou desde a sua vida, mas eu sempre falo do poder de Deus Criador, o poder da vida que está nas mãos, e é Ele que nos dá. Não existe. Mas assim, eu não falo, a tua filha, tua serva, não. Eu faço sempre essa diferenciação, e eu acho que é interessante, porque senão a gente vai trazer as pessoas no mesmo palavra, e aí eles vão se sentir que já sempre familiar. Mas a gente precisa correr, senão a gente não consegue. Senão a pessoa vai passar, não pode falar. Vai ressuscitar o dia, eu falo para ele. Mas no primeiro momento nós destacamos aqui nesse sentido que na oração do Pai Nosso, quando Jesus ele diz Pai Nosso, não é nesse sentido que nós vamos ver aqui agora, nesse segundo momento que a Bíblia nos mostra daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Nós podemos dizer que todos nós, inclusive os ímpios, são filhos de Deus porque eles são criaturas de Deus, foram criados por Deus, foram gerados por Deus. Tá. E é isso que, por exemplo, Paulo, quando a gente olha Atos capítulo 17, Paulo, quando ele está pregando, ele não está pregando para crentes, está pregando para ímpios. E ele diz, Atos capítulo 17, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo está falando para um público ímpio, e Paulo está dizendo que eles também, os poetas deles têm dito que nós somos geração. Se Paulo entendesse aqui que eles não eram filhos de Deus, Paulo teria, de certa forma,
corrigido essa fala desses homens. Mas Paulo vai mostrar quem verdadeiramente é o nosso Deus, quem verdadeiramente é o Criador. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Então veja que Paulo está se dirigindo a um público ímpio, a um público que não é crente. Ele está dizendo que os vossos poetas têm dito que nós somos geração de Deus. Então, nesse primeiro momento, nós podemos afirmar que até mesmo o ímpio, todos nós somos geração de Deus, porque foi Deus quem nos formou. Agora, no segundo momento que nós vamos ver aqui a respeito da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. A Bíblia mostra que todos nós temos o mesmo Pai, no sentido de que a palavra Pai, na oração dominical, só pode ser usada de forma verdadeira por aqueles que nasceram de novo. Então, aqui na oração do Pai Nosso, por isso que nós falamos, o ímpio fazendo a oração do Pai Nosso, mas ele não entende que ele não nasceu de novo para chamar a Deus verdadeiramente de Pai. Vamos ver alguns textos. João capítulo 1, versículo 12. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quando os receberam, Deus poderia ser filhos de Deus, a saber, aos que se creram em seu nome. Então esse é o sentido da oração do Pai Nosso, aqueles que foram dados a crer no nome de Deus. Esse é o sentido do Pai Nosso aqui na oração. Veja lá, 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então veja que, mesmo nós sendo criaturas, Ele nos deu a condição de sermos feitos seus filhos. E aí, é nesse sentido que a oração do Pai Nosso fala aqueles que são filhos de Deus e podem chamar a Deus de Pai. Então, nós vimos no primeiro momento que todos nós somos filhos de Deus no sentido de criação, porque foi Ele quem nos fez, nós somos geração de Deus. Mas no segundo momento nós estamos vendo que a Bíblia mostra que somente aqueles que nasceram de novo podem chamar a Deus de Pai. Então, não confundam as coisas aqui. Não confundam as coisas. Quando nós falamos que Deus é Pai porque Ele é Criador, Ele quem fez todas as coisas. Mas no segundo momento nós vemos que a Bíblia nos mostra que Deus deu a alguns a condição de serem verdadeiramente filhos de Deus. Eu vou deixar uma dica aqui, porque os irmãos leiam o livro do Anthony Huckman, Criados à Imagem de Deus. Nesse livro, Anthony Huckman, ele faz essa separação daqueles que são criaturas de Deus e aqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas até que Deus venha e nos salva, nos redime, nos santifique, nós então somos feitos à imagem, à semelhança de Jesus Cristo. Somos feitos novas criaturas. E aí sim nós podemos ser chamados filhos de Deus. Isaac e Ismael. Ismael que era filho da promessa, se manteve no caminho. Mas até hoje os ismaelitas também se acham filhos de Abraão. Na verdade, eles são coisas criaturas, porque não tiveram essa segunda chance de ver Deus como pai gerente da sua vida, o dono da sua vida, estão sobre ela. Sim. Aí o exemplo de dois filhos, né? O filho da liberdade e da escravidão. Os dois são filhos, mas isso é conhecido. Mas só tem um jeito de chamar pai, foi Isaac. Certo. Veja o que William Hendrickson, comentarista bíblico da Bíblia, disse. No Sermão do Monte também, o termo é usado no sentido especificamente soteriológico ou redentivo, em que Deus é o Pai não de todos, mas de alguns. Quando nós lemos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, nós podemos ver
que ali há especificidades para aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Então veja que ali ele não está chamando todos de filhos de Deus, mas alguns. Isso nós podemos ver no Sermão do Monte. Então, de acordo com o Sermão do Monte, Jesus está afirmando que aqueles que possuem as características elencadas nas bem-aventuranças são filhos de Deus. E aqueles que não possuem essas características não são filhos de Deus. Nós também éramos criaturas. Mas fomos feitos filhos de Deus. Veja, éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos por natureza, todos nós, antes da nossa conversão, éramos filhos da ira. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. E veja que essa é a bênção da salvação, é sermos feitos filhos de Deus. Nós saímos do estado de criaturas para sermos agora chamados de filhos de Deus. Eu quero que os irmãos abram lá em Gálatas, peço aos irmãos que abram, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6. E porém, Deus enviou os filhos nascidos em terra da sua lei, para implantar os estados sobre a lei, a fim de recebêssemos a adoção de sois vós, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, clama, Abba, Pai. Então veja que por adoção nós fomos feitos filhos de Deus. Então esse é o sentido da oração do Pai Nosso. Nós fomos adotados, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos apenas criaturas, mas Deus nos fez sermos seus filhos por adoção. E essa é uma das bênçãos da salvação. Nós que éramos bastardos, indignos, agora fomos feitos filhos de Deus. E por isso nós podemos, na oração do Pai Nosso, chamar Deus de Pai verdadeiramente. Nós entendemos por que nós chamamos Deus de Pai. Porque nós sabemos que nós entendemos que nós éramos perdidos, estávamos como bastardos, éramos indignos, mas agora fomos adotados e podemos agora chamar a Deus de Pai. Então esse é o sentido da oração do Pai Nosso. Então orar Deus como Pai é somente para os cristãos, para aqueles que foram feitos novas criaturas. E aí nós já estamos caminhando aqui para o final dessa primeira parte da lição. Então veja o que a Confissão de Fé nos diz no capítulo 12, parte 1. A todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus. Então veja que a confissão de fé nos fala de adoção. Nós somos adotados. Então o breve catecismo nos explica a nós o que é adoção. Adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Então veja que nós somos adotados por Deus. Nós somos filhos adotivos. Éramos apenas criaturas, mas somos adotados por Deus. É interessante quando a gente fala essa questão de filhos, e agora a gente vê que só recebe a condição aquele que é adotado. Então, se aí quando a gente, nós não tivermos a oportunidade de diferenciar entre aí quando nós vamos pregar para a criatura, ele para nós, mas eu preciso ser adotado, eu preciso dessa adoção. Então, assim, é interessante que a gente tenha isso na nossa mente na hora de aprender. Sim. E eles precisam receber a adoção. Eles precisam receber esse Espírito. Jesus Cristo é palavra, Pai. Senão, eles vão continuar sendo bastardos, né? Apenas criaturas. Então, só para a gente deixar bem claro isso, criaturas. Nós somos criaturas de Deus. Por criação, mas não filhos. De novo nascimento. Certo. É legítima essa preocupação, até porque até quando nós fomos falar com eles, como o pastor destacou, eles não acharam, eu já sou filho de Deus, eu não preciso. Mas nós entendemos, como nós podemos ver, que há um segundo sentido de ser filhos. São aqueles que foram
adotados, que foram regenerados, que foram justificados. E esses foram adotados por Deus por meio de Jesus. J. Packer comenta no seu livro A Oração do Senhor, ele diz: somente aqueles que olham para Jesus como mediador e como aquele que tomou sobre si os nossos pecados e se chegam a Deus por intermédio dele, têm o direito de, como filhos, falar com Deus. Então, somente por meio de Jesus, nós podemos chamar a Deus de Pai. Somente por meio do nosso mediador, que é Jesus, nós podemos chamar verdadeiramente a Deus como Pai na oração do Pai Nosso. Portanto, irmãos, para nossa conclusão, temos duas famílias. Em primeiro lugar, nós vimos que estão os descrentes, que não nasceram de novo, que espiritualmente continuam a ser filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 44, nós podemos ver o que Jesus diz. Até o pastor chegou a comentar aqui, João capítulo 8, versículo 44, que diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então veja que nós temos aqui, num primeiro momento, os descrentes, que não nasceram de novo e que espiritualmente continuam a ser filhos do diabo. E em segundo lugar, em completo oposto, nós temos os que espiritualmente nasceram de novo. Então, em completo oposto, estão aqueles que foram feitos filhos de Deus, não por mérito, mas por meio de Cristo Jesus. Então, em suma, aqui nós podemos ver, deixa eu abrir esse texto, 1 João capítulo 3, versículos 9 e 10. Então, veja, a primeira família, deixa eu ler esse texto: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois os que permanecem nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então veja que aqui João ele nos fala de duas famílias. A primeira família são aqueles que são de Deus, que nasceram de novo. E a segunda família são aqueles que continuam a pecar, que são filhos do diabo. Então a primeira família, de acordo com João, não continuará a cometer pecados. Mas a segunda família, mas no caso a última família, que são aqueles que são filhos do diabo, continuarão e permanecerão nos seus pecados. Eu quero finalizar esta primeira lição, nós já estamos um pouco alguns minutos atrasados. Romanos capítulo 8, eu peço aos irmãos que abram esse texto comigo, para que a gente finalize essa lição. Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim como nós somos danonados como os desfrutados. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se tem o Espírito, oportunidade dos tempos com certamente diferença. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Depois os irmãos leiam até o versículo 25. Mas esse texto de Romanos nos fala exatamente isso, daqueles que foram adotados, que foram recebidos na família de Deus. Esses podem chamar a Deus de Abba, Pai. Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós nos colocamos, te agradecemos por essa oportunidade de poder meditar, conhecer mais do Senhor e da Tua palavra e da Sua vontade. Nós aprendemos hoje, nós vimos na sua lição, a respeito da oração do Pai Nosso, que nós podemos chamar o Senhor verdadeiramente de Pai. Podemos ter um relacionamento pactual e de filhos com o Senhor. Porque, ó Deus, nós também
nós éramos indignos, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a morte, nós éramos apenas criaturas fazendo o desejo do nosso coração. Mas por meio de Jesus, não por mérito nosso, nós espiritualmente podemos somos adotados na família do reino de Deus. Nós te louvamos por isso e te agradecemos, ó Pai. E pedimos ao Senhor que nos dê a graça, nos dê a força, nos dê a sabedoria necessária para levar essa mensagem de adoção àqueles que estão perdidos em seus pecados. Mas nós te louvamos, porque agora nós podemos fazer parte da família do reino de Deus. E por conta disso nós podemos desfrutar de todas as bênçãos que essa família tem. Assim nós oramos a Deus com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.